Cafés históricos de Lisboa. Sim. Remete-lhe a algum nome, sabe, a algum sítio? O mais histórico aqui no momento é Nacional, assim mais antigo. E assim mais antigos, desses tradicionais, não me lembro assim de nenhum. Sim. A Brasileira? A Brasileira, no Chiado. Sim. E a Lisboeta sempre viveu em Lisboa? Além dos cafés, havia outros locais que eram frequentados pelas pessoas, tabernas, casas de pasto, ainda se lembra disso ou já não apanhou? Lembro-me, mas não tenho nomes para isso. Licorista? Não era? Era ali Licorista, ali ao pé do animatógrafo do Arco Bandeira. Eu lembro-me, engraçado, na parte da função pública e mais os bancários, quando saíam do banco às 4 horas, eles iam, tipo espanhol, beberam um copo a essas tascas e faziam um convívio ali, depois é que iam para casa. Funcionava um bocado assim. E as senhoras iam a sítios diferentes ou não saíam? Nós somos uma sociedade chauvinista, as mulheres iam para casa, não é? E as mulheres também não trabalhavam tanto como trabalham hoje. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Ainda antes do grande terremoto de 1755, há 300 anos, em Lisboa, tal como na maioria das grandes cidades da Europa, começava a operar-se uma discreta, mas significativa transformação. O surgimento do que podemos agora chamar espaço público. Desde logo, a rua como local de cidadania e também a opinião pública, sobretudo, mas não só, através da popularização dos jornais. Compre já um jornal, porque ler não faz mal. É neste ambiente que ganham sentido os espaços semipúblicos, os salões, os teatros e, muito importante, os locais para consumo de bebidas e comidas. Vendas, tabernas, casas de pasto e, de forma cada vez mais pronunciada, os restaurantes e os cafés. Importantes polos de socialização, cada um com as suas características, regras, clientelas e produtos. Do omnipresente vinho, aguardentes e cerveja, às bebidas finas importadas como o ponche, a filipina e o genebra, o célebre gin. Em cada um destes lugares comiam-se diferentes iguarias, dos peixes mais corriqueiros e baratos, como a cavala e a sardinha, até aos assados mais elaborados. Espaços tendencialmente masculinos, altamente vigiados porque incómodos, pois o de revolucionários intelectuais, marginais ou do simples e anónimo cidadão. Neste episódio de Histórias de Lisboa, vamos mergulhar no mundo das tabernas e dos cafés históricos de Lisboa. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias. E connosco, para nos falar sobre estas novidades que começam a acontecer não só na sociedade portuguesa, mas também nas sociedades europeias em geral, uma nova sociabilidade, uma nova forma de usufruir do espaço público,
Temos a professora Maria Alexandre Lousada, historiadora, investigadora do Centro de História da Faculdade de Letras. Olá, professora, bem-vinda. Olá, Miguel. Muito bem-vinda. Vamos então falar deste tema. É um tema interessante porque as pessoas interessam-se também um bocadinho pelos espaços, pelas zonas da cidade, pelos hábitos sociais e culturais. Primeiro de tudo, como é que a professora, digamos, sumarizava este momento em que começa a haver uma nova forma de usufruir o espaço público, de conviver? Quando é que ele começa a acontecer em Lisboa particularmente? Eu penso que podemos dizer que a partir da segunda metade do século XVIII vemos surgir uma nova cultura urbana aqui em Lisboa, particularmente. Claro que no caso de Lisboa poderíamos aqui ficar a falar agora há muito tempo do impacto do terremoto também. Também influencia o espaço público? Não só o espaço público como o espaço privado. Não é? O caso do impacto do terremoto, de viver entre os escombros, como eu falei até num artigo que escrevi com um colega meu, e que leva as pessoas a procurar um maior convívio entre si devido ao impacto do terremoto. Mas vamos passar à frente. Não é? De facto, na segunda metade, ou no último quartel do século XVIII em Lisboa, nós vemos abrirem espaços novos, criarem-se espaços novos na cidade para novas atividades. Um dos casos é o passeio público. Que antecedeu a Avenida da Liberdade. Verdade. Outra é a abertura de teatros públicos, que eu diria que o símbolo, podemos pôr como símbolo, é o Teatro São Carlos. Outro é o aparecimento dos antepassados dos clubes, que temos a Assembleia das Nações Estrangeiras, depois chamada inglesa, e temos a Assembleia Portuguesa. Isso eram dois clubes. Chamavam-se Assembleias, é o nome português um bocadinho para clube, sim, não é? Sim. E que depois vamos ter ao longo do século XIX o aparecimento de muitos outros clubes. São uma espécie de, vou-lhe chamar, como clubes recreativos, de lazer, clubes de recreio, não é? Mas para uma população mais elitista? Sim. É uma população mais elitista. E que se vão prolongar ainda há alguns hoje, como o Turf Club, que também ainda existe e que são muito seletivos e exclusivos. O Turf ainda existe. Onde é que é? É na Baixa, na Rua Garrete. Ok. O Turf ainda existe. Pensava que já era uma referência como histórica. O Grêmio Literário. O Grêmio Literário, sim. Também ainda existe. E há outros clubes. Sim. E apareceu também algo dentro da grande variedade de lojas de comes e bebes, ou lojas de bebidas, como se chamavam em Portugal, né? Nós vemos surgir uma loja de tipo novo, de facto, de tipo novo, pelo classe bebe, pelo seu ambiente material e, num certo sentido, também pela sua localização na cidade e, portanto, pela frequência que vai ter. E que são o quê? Os cafés. Os cafés. Que também se chamam botequins, ou seja, na documentação da época, de finais do século XIX, nós vemos loja de bebidas, café e botequim. Por vezes estes três vocábulos são usados para designar aquilo que nós hoje em dia chamamos café. Está encontrado o nosso tema principal que nós vamos desenvolver, mas eu tenho interesse em perceber então o que é que existia antes, como é que era, digamos, essa rede de sociabilidade, porque as pessoas tinham de comer, tinham de beber, e portanto o que é que existia antes do surgimento dos cafés em Lisboa? O que existia antes e que continua a existir. Temos, eu identifiquei, ou enfim, tenho uma proposta, não é, de 5 tipos de lojas de comes e bebes em Lisboa. As tabernas, que serão as mais antigas. As tabernas são aquelas onde se bebe vinho por miúdo, também há aguardente, e está associado ao petisco. Portanto, pode-se comer, associado ao petisco. Depois temos os armazéns de vinho, que são de facto da venda de vinho por grosso, mas... portanto, grandes quantidades. Mas aquilo que muita documentação nos diz é que encontramos lá pessoas a beber o vinho a copo. Também se via, portanto, pequenas quantidades. É também um local onde as pessoas, e já depois falaremos disso, são os homens, vão, também bebem vinho e ficam lá, no fundo, a conversar há algum tempo. Temos ainda aquilo que é designado na época como vendas e tendas. Ou seja, são lugares onde se vendem produtos associados com alimentação, no fundo, e onde também se pode beber um copo de vinho,
e onde os populares também vão. E que tem uma localização particular, mas depois falaremos disso. Distinguem-se pela localização. Distinguem-se também pela sim. localização. E a última? Temos, não é a última, temos ainda locais específicos para comer, as casas de pasto. Ou as casas de povo, era também a designação que nos finais do século XVIII e durante o século XIX, que se manteve até muito tarde. Nós em Lisboa ainda tínhamos a designação de casas de pasto no princípio do século XX, ainda existia, pelo menos, se não mais tarde. E temos finalmente os tais cafés ou botequins. Claro. Então vamos agora, se calhar, particularizar. Eu tenho algumas perguntas a fazer desta questão das tabernas e das vendas de vinho e das casas, mais bem dito, os armazéns de vinho. Eram espaços que a professora diz que se vendia vinho, vendia-se. O que é que se vendia mais? E também se podia comer. O que é que se podia comer, por exemplo, numa taberna? Petiscos. E portanto, sei lá, petiscos às vezes é também pequenas comidas que nós encontramos. Imagina, umas iscas, uns carapaus. Muitas vezes há referências. Estava a beber um copo de vinho e a comer uns carapaus, uma cavala. Aquela pratos quase típicos de Lisboa, quase até das tascas, de alguma forma, não é? Exatamente. Que é uma variação também, se calhar, das tabernas, não é? As tascas, as baiucas. As baiucas. A tasca eu não encontrei nos finais do século XVIII essa palavra, mas ela depois aparece e de facto nós associamos tasca, é um dos nomes que se dá também a taberna. Não é? Eu gostaria ainda de dizer que todos estes estabelecimentos podiam ter jogo. Componente do jogo. Como, por exemplo, jogos de cartas, seria? Jogos de cartas, jogos de dados. Os jogos de cartas na taberna seria a bisca, não é? No botequim ou no café seria o whist ou o voltarete, porque eram outro tipo de jogos. Também encontramos nos cafés, e o caso do Marrar era célebre com isso, que é o bilhar. Muitas vezes numa sala ao lado havia uma sala de bilhar. O Marrar nos cafés. É um café mítico, não é? Com vários Marrar, já lá vamos, mas entretanto, e aqueles jogos que eu lembro-me também de estarem de certa forma associados mais físicos, o chinquilho. E o chinquilho e a laranjinha, chinquilho e laranjinha são muito parecidos, são jogos muito parecidos. Portanto, são jogos com uns paus e umas bolas. Eu agora não lhe sei explicar exatamente. Mas é basicamente derrubar os paus com umas bolas. Que precisam de um espaço, não é? Ou seja, muitas vezes é uma espécie de um pequeno terreiro, daquilo que nós sabemos, ao lado da taberna, junto à taberna, na parte de trás da taberna, onde se joga o chinquilho e a laranjinha. Há alguns trabalhos, eu estou-me a lembrar da Graça Dias Cordeiro, que fez um trabalho sobre o jogo da laranjinha e do chinquilho em Lisboa, já no século XX, não é? Portanto, que se mantém até muito tarde. Sim. E aquela exposição do Luís Pavão dos Santos, que teve no Museu do Fotógrafo, tinha lá, portanto, nos anos 80 homens a jogar chinquilho, mais pareceu-me que seria mais numa associação recreativa do que junto a uma taberna. Agora aqui num subtema lembrei-me também da questão dos retiros, que também eram muito conhecidos, o retiro do Quebra-Bilhas, por exemplo, ou muitos retiros na zona que era na altura campestre à volta de Lisboa, Campolide, Arieiro, Benfica, Sacavém. Esses retiros, como é que se distinguiam, por exemplo, destas tabernas ou destes armazéns de vinho que também tinham estes espaços de jogo? É difícil dizer-lhe. Eu penso que há uma certa sobreposição. Há uma certa sobreposição, ou seja, o retiro é algo que está entre a casa de povo, porque normalmente as pessoas iam comer ao retiro, não é? Portanto, entre a casa de povo e talvez a taberna, o armazém, não é? E tem de facto essa localização, os retiros, como a própria palavra nos arrebaldes da cidade, nos arredores da cidade, como acontece a muitas das vendas e tendas, embora nós também as encontremos dentro da cidade. O que é extraordinário é que na década de 20 e 30 do século XIX existiam milhares destes estabelecimentos em Lisboa. Todos, tabernas, vendas, todos juntos são uns 3.000, 2.500, 3.000. Aqueles que eu identifiquei e cartografei, e se calhar é uma ponta não digo uma ponta do iceberg, mas se calhar haveria muito mais. E que têm
uma localização que nos diz que eles estão muito associados, de facto, à vida cotidiana, né, e à vida e ao trabalho. Portanto, tem em toda a faixa ribeirinha de Lisboa, pela Baixa, e aonde? Nas vias de acesso à capital, nas vias de acesso à cidade. Claro. E a tipologia, esta tipologia que eu aqui sintetizei, distribui-se de modo diferente nestas áreas, ou seja, na faixa ribeirinha, Nos acessos. Nos acessos à cidade e na Baixa. Pois. Não é? Pois. Portanto, temos distribuições também muito perto dos largos, dos locais de trabalho. Nós temos muitas tabernas na zona ribeirinha. Uhum. Não é? Se pensar em alguns dos cafés que ainda hoje as pessoas, alguns existem ou têm memória ou conhecem, como a Brasileira do Chiado, o Nicola no Recio, o Martinho que havia dois, o Martinho da Arcada no Terreiro de Paço e o Martinho por trás daquele que é hoje o Teatro Dona Maria, tem uma localização de facto diferente das tabernas. Não os encontramos no mal cozinhado, na ribeira, etc. As tabernas com uma ligação muito próxima ao mundo do trabalho, acompanhavam Sim. de certa forma os horários do trabalho, não é? Porque muitas vezes antes de ir trabalhar bebia-se o célebre copo de 3 ou aguardente e depois à saída também, não é? O mata-bicho ou a parva, havia mais tarde em alguns sítios chamam-lhe a parva, não é? Sim, bebia-se um copo de aguardente. Encontrei muitas referências que os trabalhadores, ao irem para o trabalho, portanto de manhã cedo, paravam numa taberna a beber o mata-bicho. A taberna, e tal como as vendas e as tendas, não estão só... A sua ligação não é só com o trabalho, é com a vizinhança, sendo que é preciso dizê-lo que no período que eu estou aqui a referir, finais do século XVIII e o século XIX, e ainda até diria o último quartel do século XIX, mas mesmo depois, não há uma distância muito grande entre uma separação muito clara entre o local de trabalho e o local de residência. Uhum. Não é? Os transportes não estavam portanto, desenvolvidos como agora. E isto ajuda-nos a perceber que a taberna tem simultaneamente a ver com o trabalho e com a vizinhança. Uhum. Muitas vezes até as pessoas bebiam ou comiam afiado. Sim. As tabernas e estes armazéns funcionavam também como davam crédito. Credores. Como credores e também como casas de penhores, sabemos isso, Okay. muitas vezes. Como é que funcionava? Ou seja, como a casa de penhores não era uma casa de penhores, não é? As pessoas punham lá algo para pagar as suas despesas ou para arranjarem algum dinheiro. Uhum. Ok, pois também nos diz muito sobre as condições de vida das populações. Então, subindo agora aqui talvez um bocadinho nesta estratificação social ou divergindo, de que forma é que o que se comia e o que se bebia nas casas de pasto era diferente das tabernas? Isto é, comia-se com maior qualidade, o serviço era melhor nas casas de pasto, havia alimentos diferentes? Tanto quanto se pode saber. Há uma coisa que eu tenho imensa pena, que nós ou não temos ou não conhecemos representações iconográficas para este período, ou seja, finais do século XVIII e princípio do XIX, do interior destes estabelecimentos. Ainda não havia fotografia, mas já havia a gravura. Mas havia a gravura. É? Bom, e há países como em França e Inglaterra que têm imensa gravura que nos retratam esses interiores. Não perdendo o que ia dizer, mas também tem a ver um pouco com uma reabilitação um pouco da ideia destes espaços que eram vistos como espaços subalternos, desordeiros, vistos como uma sociabilidade que não valia a pena patrimonializar de alguma forma, não é? Isso é verdade, mas também mas não é completamente, porque nós também não temos, infelizmente, imagens do interior dos cafés, dos grandes cafés, do Marrar, quer dizer, só temos mais tarde, não é? Mas neste período não temos, nem dos primeiros, e temos dos cafés ingleses e dos cafés franceses. Não é? Os ingleses depois deixam de ter os cafés e passam a ter os pubs, mas essa é uma outra história. Certo. Não é? Mas então era uma coisa mais generalizada da falta de não temos esses interiores. E através dos inventários orfanológicos que nos dizem muitas vezes o que é que contêm
Inventários orfanológicos, o que é sim. isso? É através de um tipo de documentação particular. Mas tem a ver com a descendência, com sim, com inventários e Ok. que se, no fundo, faz a relação dos bens. direito sucessório, essa Não, isso faz a relação dos bens. E ao fazer a relação dos bens, se está envolvida um taberneiro ou um dono de uma loja de cafés, diz-nos o que é que está lá dentro, não é? Portanto, por aí. Por outro lado, com descrições de quando há altercações, quando há pequenos conflitos, zaragatas, digamos assim, a polícia descreve, não é? O que é que se estava lá dentro, e os inquiridos também. Nós vamos ficando a saber o que é que era o interior destes estabelecimentos. O que é que se pode dizer? E ainda à pergunta do Miguel, aquilo que eu posso dizer com alguma segurança, mas não toda, não é? É que na casa de pasto as pessoas se sentavam para comer. Quer dizer, havia uma mesa onde um grupo de amigos, por exemplo, há descrições do Marquês de Fronteira em 1820 e 21 de ir à casa de pasto do Isidro, que ficava ali ao pé do Teatro de São Carlos, e vai com os amigos, e portanto nós imaginamos, sentam-se a uma mesa a comer, e tem pratos mais, nós podemos dizer, mais finos do que nas tabernas, ou seja, no fundo com ingredientes mais caros e uma elaboração mais sofisticada do que aqueles que por temos exemplo, na taberna. Tem ideia de que pratos? No que diz respeito aos peixes, não é? Nas tabernas e mesmo também nas vendas, o peixe são peixes considerados baratos. É a sardinha, é o carapau, é o bacalhau. Enquanto que nas casas de pasto e naquilo que vão ser mais tarde os restaurantes, há pouco não o disse, portanto as casas de pasto depois vão dar lugar aos restaurantes. Mais ou menos em que altura é que isso acontece? É finais do século é depois da Revolução Francesa, segundo dizem os estudiosos. Portanto, não é? 1700 e muito. Sim, aparecem os restaurantes para restaurar e que muitas vezes são abertos por quem são cozinheiros das casas nobres em França, que ficam no desemprego. Deixa de haver. Com a Revolução Francesa, enfim, e abrem as suas próprias casas. Há trabalhos muito interessantes sobre, de facto, o aparecimento dos restaurantes. Mas então ia falar. Mas, portanto, nos peixes mais caros, não é? A pescada, o gorás, o linguado sim, para a mesa, a corvina para a mesa mais fina. E a literatura do cordel dá-nos muitas indicações também a esse respeito, ou seja, não só as pessoas que são encontradas na taberna ou na casa de pasto e que o polícia que está a fazer o auto disse o que é que elas estavam a comer, não é? Como a literatura do cordel nos diz também o que é que goza até, não é? Brinca, melhor dizendo, brinca com os alimentos que os diferentes grupos sociais consomem. E obviamente que os preços também acompanhariam, seria muito diferente, não é? Sim. Claro, os preços também. Sim, muito mais. Muito sim, barato e popular numa muito taberna. Barato e popular. O que é muito interessante é que eu lembro-me quando estive a trabalhar sobre isto, eu pensava, bom, as classes populares, os pobres, como nós dizemos, e as classes populares não são necessariamente o pobre nesse conceito, não deve comer muito fora porque sai caro comer fora. Ora, aquilo com o que eu fui confrontada é que não, é que comem. Havia muito hábito de comer fora. Muito hábito de comer fora. Até me estou agora a recordar de um desses relatórios da Guarda Real da Polícia que prendeu 2 jovens que estavam numa taberna a comer uns carapaus e a beber um copo de vinho peço desculpa, eles estavam a comer carne e era o problema da quaresma e eles não deviam estar a comer carne e iriam ser multados. E depois o próprio Guarda Real da Polícia, no seu relatório, diz: mas eles eram tão pobres que mal tinham dinheiro para pagar o que tinham comido que eu não lhes cobrei nenhuma multa. Quanto mais pagar a multa, não é? Não é? Era um guarda, portanto, com coração. E como isto, há muitas referências, não é, deste tipo, que nós percebemos que as classes populares comem tanto o almoço
como também muitas vezes há alguns que são encontrados e que dizem: quando despeguei do trabalho, passei na taberna e fui comer alguma coisa e depois fui para casa. Até tenho ideia, no trabalho que li, de que havia até, vendia-se na rua comida, não é? E que muitas vezes até se levava para a taberna. Há duas coisas, há muitas referências, não é? Temos desde as frigideiras que estão a frigir e a fazer peixe frito. Portanto, as frigideiras não é o próprio utensílio, é a pessoa que frita. Sim, há referência ao pé ali onde é hoje, penso que a cadeira do Limoeiro, não é? O Limoeiro, que é estão perto ali, da Sé, não é? Entre a perto Sé da e Sé, Santa Luzia. E portanto estão ali a frigir, exato. não é? E vendem, portanto aquilo que hoje seria peixe. Peixe, sobretudo. Aquilo hoje chamar-se-ia comida de rua, não é? É que está na moda. E que durante muito tempo pensámos que em Portugal isso não existia, esse hábito, e agora vê-se na documentação que é um costume. Como havia a chamada a preta dos mexilhões, não é? Que não só transportava, como depois havia quem tivesse numa frigideira a frigir, não é? Os mexilhões, e encontra-se que é gente que compra os mexilhões à porta da taberna, portanto essas mulheres estão à porta da taberna a fazer comida, levam a comida para dentro da taberna, onde compram o vinho. E já agora uma pergunta, certamente mexilhões apanhados ali no rio. Pois, isso eu já imaginamos que sim. Porque é uma certa iguaria, não é? Certamente seria barata. E comprados no mercado da Ribeira. Pronto, ok, muito bem. Já agora outra pergunta tenho para lhe fazer. Estamos a falar de vinho, de aguardente e cerveja. Cerveja. Também nós temos a ideia que só se bebe cerveja muito mais tarde, mas eu apanhei, quer nos anúncios que se fazem, não é? Do que se vende e do que chega, quer de gente a beber cerveja. Não é ainda um consumo generalizado, mas há a venda e o consumo de cerveja. Há uma coisa que eu não lhe sei dizer. Se era fresca ou não. Não, se são sobretudo os estrangeiros que vivem em Lisboa que bebem a cerveja, mas não lhe sei dizer. Porque é um costume, na verdade, quer dizer, o vinho, cultiva-se aqui a vinha, é óbvio, não é? O costume da cerveja, fermentar cerveja, é mais do norte da Europa. Mas, portanto, aqui vendia-se, há a fábrica de cerveja e vende-se cerveja. Quanto aos hábitos, não é? Não se sabe bem. Talvez... Enfim, jovens investigadores interessados por estas temáticas boémias e da cerveja. Enfim, começamos a aproximar-nos então aqui dos temas dos cafés. De facto, começa a haver uma alteração muito substancial com o aparecimento destas casas na Europa, mas a própria história do café ela própria também é muito curiosa, não é? Porque um café é simultaneamente uma bebida, mas também passou a ser o local onde ela se consome. E há umas ligações ao Oriente de alguma forma, não é? Portanto, a aproximação do conceito de café já vinha aproximando-se da Europa ao longo do século XVI, XVII, Constantinopla. Os primeiros cafés que abrem na Europa cristã, tanto quanto se sabe, foi em Veneza em 1645, creio eu, se não tenho que corrigir a data, mas é por aí. Veneza 1645. Então está a ver, ainda a minha memória ainda está a funcionar. Há conta se calhar de muito café. De muito café, exatamente. Mas Veneza já nos mostra aqui uma ligação ao Oriente, não é? Veneza tem a comunicação com todo o Oriente. Mas em Europa houve cafés mais cedo, só que era na Europa, que era a Europa muçulmana. Há uma parte da Europa, não é? Nós não nos esqueçamos. Não temos isso sempre presente, não é? Que a Europa, que nós chamamos oriental, não só a Grécia, como uma boa parte daquilo que depois é a Jugoslávia e que hoje são aqueles países todos, os Balcãs. Não é? Estava sob o domínio do Império Otomano. E não nos esqueçamos o que é que acontece no Império Otomano e qual é a religião dominante. O islamismo. E o vinho. Pois, proibido. O vinho é proibido e, portanto, tinha que haver. O café era a bebida. Alternativa, claro. Era um café. Não vamos aqui contar a história do café agora, não é? Mas depois ele, de facto. Café, que por sua vez é uma planta originária da África Oriental. Portanto, exatamente. Há toda esta ligação, enfim. Mas de facto ele começa então a chegar à Europa. O café, bebida. E é um daqueles casos em que o espaço e o que lá se consome têm a mesma designação, não é? Nem tudo tem essa, como o teatro, não é? Teatro designa simultaneamente
Com a arte e a função que ali se verifica. Exatamente, não é? E com o café temos isso, embora tenhamos em Portugal esses nomes, como eu há bocado disse, por vezes loja de bebidas na documentação, percebe-se que se estão a referir ao café e não à taberna, e não ao conjunto das lojas de bebidas, e botequim para o café. Ok. Já agora, não sei se particularizámos a diferença do classe consome, é completamente diferente. Ah, sim. Sim. Portanto, não, há regulamentos, no fundo, digamos, se quisermos, sobre isso. Isso tanto é aqui como é para Paris. Para Paris isso está muito bem estudado. E há muitos trabalhos. Para a Espanha também já vai havendo também muito bons trabalhos e mais aprofundados. O que é que nós temos no café? Bebe-se café, bebe-se chá, bebem-se os tais licores, como a genebra, a filipina e um outro que eu não ponche. O ponche. Não o vinho. Portanto, e comem-se torradas e depois uns doces. No fundo, depois podemos dizer que a pastelaria é um derivado, não é bem o que significa um sucedâneo, deriva do café. Não é? E então fazemos ideia quando é que chegam os cafés nesta acessão a Lisboa? Eles antes ainda fazem aqui um percurso pela Europa. A Inglaterra é muito importante, não é? É, Inglaterra e Paris, Inglaterra, França e a Itália, como se calcula, não é? Nós ainda hoje em Itália e em França podemos ir a alguns desses cafés antigos, como em Viena. Não é? Viena, mas são cafés sobretudo depois tornados muito célebres na segunda metade do século XIX. Lá está Viena na fronteira do Império Otomano, justamente, não é? Essa ligação. Mas são depois cafés que estão muito ligados à vida, à vida boémia, por um lado, do mundo do espetáculo, e à vida intelectual, não é? Café onde os filósofos e o pai da psicanálise, penso eu, que é o Freud, se reuniam. Portanto, mas vou deixar os cafés de Viena, mas quem for a Viena, não se esqueça de ir a esses variadíssimos cafés, mas ainda temos hoje em dia em França. Temos também esses cafés em Veneza e Inglaterra é um caso diferente. A história dos pubs que tinha falado, não é? Um particularismo. Os cafés foram de facto muito importantes na vida política, não é? Nestes países todos, e também foram em Portugal, mas já não me lembro, desculpe, porque é que o Miguel me tinha perguntado. Tinha-lhe perguntado se sabe quando é que surge o primeiro café em Lisboa, porque há aqui umas más línguas de um daqueles visitantes que vinham a Lisboa no século XVIII e XIX e que diziam: não há ali cafés nenhuns, há só umas tascas mal amanhadas. Isso é em 1730, o Saussure, que diz que em Lisboa não encontra essa loja de bebidas com características particulares, que é o café. Mas depois, um pouco mais tarde, um outro viajante estrangeiro, em 1801, se eu não estou em erro, o Ruders vai-nos dizer que há um conjunto de cafés, já alguns bons cafés em Lisboa. Ali na zona do Rossio, não era? Do Rossio e do Chiado. E do Chiado. Portanto, na zona do Rossio e do Chiado. Na documentação conseguiu perceber-se o primeiro de todos? Não, eu não consegui, defeito meu, problema meu. Como diz, a documentação não deve ser muito clara. Não, há lendas. A documentação tem que trabalhar mais, eu própria, algum tipo de documentação, como sejam os livros de décimas e os livros de registros para os estabelecimentos e de licenças na Câmara Municipal de Lisboa, portanto no Arquivo da Câmara e na própria Intendência, pode ser eventualmente que se consiga. Há várias histórias, por exemplo, há uma história que é contada, repetida de obra para obra, é que o Marquês de Pombal teria ido tomar um chá e umas torradas ao café do Marcos Filipe no Pelourinho. Mas há uns nomes que surgem como pioneiros no trabalho que a professora fez. Por exemplo, o Botequim das Parras. Sim. Não é? O Botequim das Parras, o Nicola, são... Poderá ter sido um dos primeiros, ou pelo menos... Não sei se dos primeiros, mas é dos antigos. Como o Martinho da Arcada. Certo. Não é o Martinho da Arcada, porquê? Das Arcadas do Terreiro. Do Terreiro do Paço. Embora... Nós, não é? Estamos a ver, houve terremoto e depois é que são as arcadas. Claro, mas já tinha arcadas antes do terremoto, na verdade. Mas por Botequim das Parras remete um bocadinho. Parras são videiras. Porque tinha a ver com umas pinturas que o Zé Pedro das Luminárias,
que era o nome do proprietário do Botequim das Parras e das Luminárias, que ele ficou conhecido a partir de certa altura como Zé Pedro das Luminárias, porque ele pôs luminárias, ele era liberal, era um adepto do liberalismo e, portanto, punha luminárias, que era uma coisa que se fazia muito na altura para comemorar certos acontecimentos políticos ou para, na passagem de desfiles. E o Zé Pedro era um dos botequins de facto associados à discussão política. Pois, aqui já estamos a entrar e à luta política. Domínio. Mas antes disso, gostava como de saber Nicola, onde também havia. Onde é que seria este das Parras? É no Recio, são todos naquela. No fundo, nós temos aquele lado, portanto, o lado ocidental do Recio, não é? O lado mais próximo do Carmo, não é? Exatamente, não é? Nós tínhamos aí vários cafés e vamos tendo. Ainda lá temos um. Ainda tínhamos o Nicola, havia o piquenique mais tarde, vou falar de coisas mais tarde, o café Gelo. Só para nos situarmos. Tínhamos um que era o café acho que se chamava do Abado, agora não me lembro bem do nome também, e alguns tinham comunicação com aquilo que é hoje a Rua 1º de Dezembro, que tinha outro nome que fica, portanto, por trás e paralela, e podia-se entrar por um lado e sair por outro. Há, aliás, algumas discussões para fugir da polícia, por exemplo. Não é? Estava-se lá. Porque estes locais eram muito vigiados, não é? Há mesmo referência ao Pinamanique, o superintendente da polícia, superintendente da polícia, que mandava os seus espiões. Chamavam-se as moscas. Okay. Os moscas. E iam para os cafés, o quê? A ouvir as conversas? Era. E depois faziam relatórios. Há um livro muito interessante que são as conversas da Polícia Secreta de Lisboa, que foi publicado. E do próprio período de 1826, é mais tardio, não é? Mas que tem a ver com a necessidade que os governos, as monarquias sentiram de vigiar a difusão, no fundo, das ideias revolucionárias. Esta grande efervescência política que é o século XIX, o século das revoluções, não é? Para todos os efeitos. Há aqui também referências que eu li muito curiosas. Para já, no Botequim das Parras havia um gabinete reservado também um bocadinho nessa onda. Diz o agulheiro dos sábios. O agulheiro dos sábios. Conta-se sim, que sim. E grandes... portanto, estavam lá aquilo que se chamavam os publicistas, literatos, os antepassados dos jornalistas. Como o Miguel, não é? Nomes conhecidos. Sim, José Agostinho de Macedo, o Bocage. Agora não me vou lembrar, mas há imensos. Mas pronto, essa geração. São muito que se reuniam lá. E Joaquim Bingre. O Bingre, sim, e que o Bocage e nos seus textos, no fundo, eles também nos vão dizendo, ou nas suas poesias, nos vão dando elementos para percebermos que eram locais que eles frequentavam, quem é que os frequentava. E também um bocadinho a polaridade política. A polaridade política. Eu aqui tenho uma citação também do trabalho que a professora fez sobre o assunto, que é o Pinamanique, não é? Informava o secretário de Estado do Reino acerca dos cafés onde se falava de toda a liberdade na sagrada pessoa do príncipe e no seu ministério. Portanto, havia mesmo ali um controle político, não se podia falar mal dos políticos, e muito menos da monarquia, não é? Aquilo que acontece, enfim, esse seria um outro programa que não tem a ver exatamente com Lisboa, que é com o fim daquilo que se chama, enfim, vulgarmente, da monarquia absoluta, e com o aparecimento do liberalismo, a política deixa de ser, estar no segredo, não é? E, portanto, cria-se aquilo que ficou consagrado com o Habermas, o espaço público, não é? O Habermas, recentemente falecido. Sim. E, grande filósofo, não é? É o grande filósofo e a importância da criação de um espaço público e da opinião pública. Não é? E os cafés são um dos lugares onde se cria a opinião pública, onde se discute, onde se comentam os atos do governo, que era considerado... E isso durante algum tempo deve ter sido desconfortável para o poder, que estava habituado... E continua a ser. Exatamente. Miguel, e continua a ser. Muito bem lembrado, é verdade. E os jornais, a imprensa, há uma relação muito forte entre periodismo e democracia e liberalismo. Que começam a surgir e a popularizar-se neste século XIX. E os cafés, muitas vezes as pessoas iam para os jornais para ler os cafés.
também, não é? E comentavam as notícias, portanto, lia-se em voz alta e comentavam as notícias. Eu acho que quem estiver com atenção ainda vê isso de alguma forma, mas nas gerações anteriores isso era muito claro, está a haver grandes alterações. Mas então, continuando aqui nos cafés históricos, a professora já falou do Nicola, ali ao lado, e então é a altura de falar do Marrar, não é? O Marrar é uma espécie de instituição, ainda para mais desdobrada em várias localizações de Lisboa, muito importante, não é? Ele teve... É o nome do italiano, não é? É um italiano, porque foi um italiano, o que também nos diz muito da origem destes estabelecimentos. Muitos dos cafés, ou alguns dos cafés daquilo que nós sabemos dos seus proprietários, mais uma vez é preciso ir aos atos notariais, ir aos livros de décimas, etc., que são italianos, não é? Muitos serão italianos. Nicola, ao que parece também, o Marrar, enquanto que, por exemplo, nas tabernas e na casas de despacho temos o quê? Galegos. Claro. Não, claro. Não sei porque é que diz claro, mas porque, olha, a minha experiência ainda hoje é os poucos restaurantes típicos de Lisboa que ainda perduram são muitas vezes descendentes de galegos ou de pessoas do Alto Minho. Sim, ainda hoje, e claro. há bairros inteiros, aquele bairro do Carmo, ali da zona do Olival do Carmo, da Rua do Duque, etc. Era uma zona de galegos absoluta que, enfim, que está a mudar muito rapidamente. Mas então, o Marrar, havia 3 Marrares, não é? Ou 4, parece que terá havido 4. Okay. O primeiro que o Marrar abriu seria aquele que ficou conhecido como o Marrar do São Carlos, que era ao pé de quê? Do Teatro de São Carlos. Claro. Não é? E portanto aonde? No Chiado. É? E que no fundo servia, era um estabelecimento tipo novo, sabemos menos sobre este Marrar de São Carlos, para vou-te dizer assim, as elites que iam, e aquilo que começam a ser as classes médias, não é? Que também já se fala da altura, que iam ao Teatro de São Carlos, que era ali ao pé, portanto, e que saíam à noite, e também para os próprios artistas, cantores, etc., do teatro. Então, para encerrarmos aqui o Marrar, e que outros locais? Não, e depois há o Marrar do Polimento, que terá sido aberto em 1820, antes da Revolução, portanto, nesse ano, que fica no Chiado, e que é... Chiado Rua Garrete. Sim, e que é um dos mais conhecidos. Não é? Ou era, há muito literatura e romance que nos fala dos Marrares, não é? Muitos autores, agora poderíamos aqui desfiar uma série de autores. O Marrar das 7 Portas ao Rocio, no Arco de Bandeira, hoje é a Rua dos Sapateiros, não é? E um Marrar no Cachodré, o que nos lembra precisamente a geografia desta nova cultura urbana mais de elite, não é? Se assim podemos chamar-lhe. Consta que o protesto contra o encerramento das conferências do Casino em 1871, que é um momento importantíssimo da cultura portuguesa, não é? Em que estão envolvidos o Antero de Quental, essa de Queiroz, enfim, toda uma geração. O Antero de Quental escreveu o protesto num dos Marrares, mas também consta que o Buissa, imediatamente antes do Regicídio, também foi num café que... Foi no Café Gelo. Café Gelo. O Aquilino Ribeiro diz que foi ao Buissa, foi ao Gelo, não é? Café Gelo no Rocio. No Rocio, ainda hoje existe completo, não tem nada a ver. Certo. Também nessa zona ocidental? Na zona ocidental, não é? E depois temos no lado oriental... Mas espera aí que as pessoas podem não saber o que é que o Buissa foi fazer. Que é um momento também muito importante de mudança. O Buissa assassinou o rei Dom Carlos. Exato, portanto, 1808, 1 de fevereiro. Aqui a importância dos cafés, quer dizer, não é? O Buissa esteve ali a fazer uma espécie... Reuniu antes, não é? Há uns escritores no final no século XX, já no princípio, que dizem que os cafés são as plataformas da revolução. Que eu acho uma expressão muito curiosa e muito interessante, e é verdade. Mas, por exemplo, também havia o Tavares, ainda não era bem o café, onde depois foi o célebre restaurante Tavares na Rua da Misericórdia, que foi muito vigiado também pela polícia no reinado de Dom Miguel. Ou seja, nós, para quem não sabe, no reinado de Dom Miguel, portanto, entre 1828 e 34, há um retorno, digamos assim, ao absolutismo, um fim da primeira e da segunda experiência liberal, e há uma feroz perseguição, de facto,
passa pelos cafés e pelas tabernas. Não é só os cafés, é também nas tabernas. Certo. Nós aqui já nos estamos a aproximar do período republicano, não é? Com o Buissa, e depois entramos no século XX em que os cafés, enfim, quase que se pode territorializar as diferentes correntes políticas, mas também artísticas, intelectuais, etc., em diferentes zonas. Sim. Como muito mais tarde, depois do 25 de Abril, não é? Não só em Lisboa, como nas cidades de província, sabia-se aquele é o café. O café dos oposicionistas. Antes do 25 de Abril, aquele é dos oposicionistas, não é? Embora com alguma cautela, como é evidente, claro. Era um regime repressivo, autoritário e repressivo, mas depois do 25 de Abril, aquele era o café dos esquerdistas, aquele era o café dos comunistas, aquele era o café dos trotskistas, dos socialistas, dos não digo tanto, mas não é? Havia. Mas ainda durante o século XX há muitas correntes também literárias e artísticas, não é? Ligadas aos cafés. Sim. Por exemplo, o caso dos surrealistas, precisamente o Café Gelo, também eram dos cafés, mas iam a outros. Sim, mas aí temos uma série de nomes, não é? Do surrealismo português, o Mário Cesarini, o Cruzeiro Seixas, o Júlio Pomar, também numa primeira fase, não é? Também. Enfim, e depois tinha também os estudantes da António Arroio, que também tinham os seus quartéis-general. Sim, a propósito, isso é, no fundo, quando eu falei daquele eixo, que é uma espécie de um triângulo, não é um eixo, não é? Chiado, Baixa, Castro-Dré, não é? Podemos ver ali um triângulo, eu acho que ainda durante todo o século XIX, ainda é muito forte essa área. Durante o Estado Novo, nós vamos ter uma outra geografia dos cafés e dos cafés novos. Não quer dizer que, por exemplo, a brasileira continua, a Nicola continua. Sim, tínhamos de falar da brasileira, não é? A brasileira surgiu no início do século XX, como 1905. o café, a Suíça, que com grande pena minha desapareceu do Recio. Está agora na loja da Zara e tem uma pequena lembrança na Praça da Figueira. Exatamente. Mas que não tem a mesma. Há fotografias extraordinárias da esplanada do café da Suíça que nós vamos vendo primeiro só com homens e depois com uma ou outra mulher lá sentada. Esse é outro fenómeno do século XX também, um local extremamente masculino, não é? Os cafés. Para já não falar das tabernas. E que começa a feminizar-se, mas muito tardiamente. A ritmos diferentes. A questão do feminizar é de serem mulheres a consumir, não é? Porque no caso das taberneiras são muito antigas. Pois, claro. Mas para trabalhar não é? Pronto. Nunca houve grandes discriminações. Mas no caso dos cafés, portanto, e ficando nos cafés, eram os homens que frequentavam os cafés. Depois poderíamos falar da sociologia desses homens, mas eram os homens. Sabemos que alguns têm, ainda ali no princípio do século XIX, um gabinete para senhoras. Ou seja, poderíamos interpretar mal, não é? Senhoras, porque no sentido de como havia havia tabernas que estavam associadas no caso as tabernas, agora não quero aqui complicar, não é? Por exemplo, associadas à prostituição. Há descrições ali no Campo de Santana, há imensas descrições de taberneiras e as prostitutas. Haver ali uma certa ecologia social. Mas o gabinete das senhoras não era, tanto quanto eu percebi, não era para os senhores receberem senhoras. Era um gabinete onde as senhoras podiam ir, mas estavam ali separadas dos homens. E ao longo do século XIX as mulheres vão começando, sobretudo nas grandes cidades. De uma forma muito minoritária. Muito minoritária, mas começam a frequentar de facto os cafés. Não é por acaso que é um exemplo, eu peço desculpa que o dou sempre, o Marquês de Fronteira e a mulher, quando na sequência do golpe contra-revolucionário de 1823 saem do país e vão para a França, e ele escreve que a mulher ficou muito admirada de, em Paris, as senhoras estarem nos cafés.
não é? Porque não era hábito aqui em Portugal as senhoras estarem nos cafés. A este nível, e já que falamos disto, até a professora também cartografa de certa forma a ver no Estado Novo cafés frequentados até pela comunidade homossexual, não é? Sim. Altamente reprimida, não é? Sim. E portanto a brasileira ali havia uma certa ambiguidade, não é? Sim, são os poisos, ou seja, depois as pessoas sabem. Ou seja, um oposicionista saberia que café devia ir. Sabia reconhecer-se, não é? Sabia conhecer. As mulheres também saberiam que havia cafés onde iriam outros que eram altamente não recomendáveis. Os homossexuais também saberiam. Sim. Aí o António Boto, o Raul Leal, não é? Por exemplo, seriam figuras importantes deste período. Com o 25 de Abril, como falámos, e estamos a aproximar-nos agora do fim do programa, de facto há esta explosão. Para já as mulheres passam a frequentar de outra forma os cafés e tornam-se esse local também, no fundo, que sempre foram de sociabilidade, de convivialidade das pessoas, de conhecimento das novidades e também da política, discussão da política, não é? Sim. E eu penso que no caso da frequência dos cafés pelas mulheres e pelas raparigas, o aumento, ainda que muito minoritário, mas o aumento da população estudantil terá, a partir dos anos 60, 70, também contribuído para isso. Claro que aqui em Portugal ainda era uma percentagem muito diminuta. Mínima Sim. de pessoas que frequentavam. É muito recente esta dotação da população, claro, acesso à educação. Aquilo que nós hoje em dia chamamos o ensino secundário e ainda menos a universidade, mas... É uma conquista recente. É uma conquista recente, claro. Não é? Mas isso são outras histórias. Sempre frágil. E então como é que vê o mundo dos cafés hoje em dia, no mundo da internet, do mundo do cosmopolitanismo, no mundo do turismo? Acha que é um trend, utilizando uma palavra, que está balizado no tempo do século XVIII até ao século XX, XXI, ou acha que ele se reinventará para sempre como espaços das cidades? Não, um historiador não faz futurologia. Mas aquilo que eu poderei eventualmente dizer, conhecendo alguma coisa da evolução dos cafés, é que eles se reinventam e renascem. Houve uma altura que havia os cibercafés. Era, os cibercafés. Já é uma... Não é? E agora, vou dizer uma coisa, eu não quero aqui estar a fazer publicidade de nada, não é? É muito interessante como é que o sucesso do Starbucks... Não é? Porque nos Estados Unidos não havia umas cafeterias, não havia cafés como havia na Europa. Em Inglaterra também não havia outra coisa, havia os pubs, não é? E depois há a história dos snack bars, que ainda é outra. E de repente há uma cadeia, há alguém que se lembra de criar um café que é um pouco um café à antiga, onde as pessoas vão para tomar café, para se encontrarem com os amigos. Até aquele artifício engraçado que as pessoas deixam o nome próprio, chamam pelo nome próprio, não é? E onde vão já não eventualmente não ler o jornal, mas estar com o seu computador no tablet. Não é? Exato. E é um local que permite a sociabilidade frente a frente, não é? Encontrar pessoas desconhecidas. Claro que hoje em dia também se podem encontrar na internet, mas é o local onde se pode estar sozinho no anonimato da cidade. Anonimato, que é algo que é também muito importante com o café, e onde se pode estar em convívio. Com os outros. Não é? Eu gosto muito, olha, eu trouxe aqui porque eu gosto muito de um texto de um contra-revolucionário, um panfletário contra-revolucionário terrível, não é? Mas isso era toda uma outra conversa que nos diz muito do gosto de tomar o café, mas de o tomar no espaço chamado café e não em casa. E, portanto, o estar a falar com pessoas também, se calhar não em casa, e a falar com pessoas através do computador, mas encontrar as pessoas de carne e osso e ali ao nosso lado. Portanto, é um convívio diferente.
e o José Agostinho de Macedo em 1812. Há muito tempo. Há 200 anos. muito tempo. Não se importa. Diga. Leia. Diz assim, é um extrato. São os extratos. Eu gosto de café. Eu conheço por experiência as suas virtudes. Contudo, sendo tão conhecidas as virtudes deste vegetal, para mim é uma bebida detestável quando me vejo obrigada a tomá-la em casa. O café, para ser uma divinal bebida e para mim o milagroso fármaco ou o elixir da imortalidade, há de ser tomado no botequim. E naqueles botequins que nós agora temos, de mais soberba arquitetura, de mais finos lavrados e polidos mármores, de mais levantadas colunatas. Isto é que é café. Isto é que é bebida celeste. E depois continua, não é? Dizendo porque é que acontece quando entro no mais afamados boletins, está lá tudo. Vejo o francês, vejo o espanhol, aquele que fala disto, aquele que está sozinho. E portanto, eu acho que isto é uma boa, não é uma definição, mas é um bom texto. Uma tradução da experiência humana, não é? Do que é o café. Sim. Humana e urbana, não é? E urbana, é Sim. quando ele diz, quer dizer, tomar o café em casa sozinho. Muito bem, ficámos então aqui com esta viagem no tempo e também nestes espaços. Professora, agradeço a sua presença, muito obrigado. Obrigada eu, Miguel. Obrigado. E espero que se desperte curiosidade de muita gente e o interesse para saber mais. Tenho a certeza que sim, e há bom material aí disponível para pesquisar e para ler sobre o assunto. E também há os cafés para os frequentar, claro. Exatamente, frequentar os cafés. Muito bem. Queria dizer também que Histórias de Lisboa tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Maria Antónia Mendes e de Nuno Rosa. E, aliás, queria também chamar a atenção que o Nuno Rosa, elemento da banda Triste Feia, vai tocar na cooperativa A Mula, no Barreiro. Não é um café, mas é uma cooperativa. Também se pode beber café e vinho e cerveja, dia 29 de maio. Siga-nos no Instagram histórias.de.lisboa. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.